Senhor, Deus vivo que criou os céus e a terra. Nos colocamos nas tuas mãos onipotentes e santa e rogamos a tua graça, meu Pai, que é melhor que a própria vida. Que não seja eu, mas o teu Espírito através de mim, como aquele cano que nas duas pontas é cortado. Traz a tua palavra acesa, viva, santa e revelada ao nosso espírito, para alimentar não só os que aqui se encontram, como tantos quantos outros estiverem ouvindo a tua palavra. Seja tudo para a glória do teu nome, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 5, a partir do verso 12, a cura de um leproso, diz assim: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar, ou limpar-me. E ele estendeu a mão e tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Glória, glória ao nome de Jesus. Aparentemente, demonstra que houve uma situação tão rápida ali, né? Uma passagem, um mover tão rápido para esse homem ser alcançado, ser curado. Houve um mover tão rápido. Mas houve um mover tão rápido. O contato que ele teve com Jesus foi tremendo. Mas antes, o que o Espírito Santo quer tratar conosco, aquilo que antecede ao milagre. Hoje você vai ouvir de Deus, do Espírito de Deus, e aprender com Deus, como o Senhor falou para Moisés: diga ao povo que santifique-se hoje, né? Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém. Então, sempre quando alguém alcança um milagre em Cristo, repare, tem aquilo que antecede ao milagre, aquilo que é profundo, aquilo que é tremendo, que vai fazer com que a pessoa, quando chegue ao contato com Cristo, chegue já com o coração quebrantado e contrito, preparada para receber de Deus o que Deus tem para dar. Qual era a situação de um leproso? Já falamos aqui em outra oportunidade. Leproso em Israel, primeiro que ele não podia viver no meio da sociedade. Primeiro, outro que ele tinha que ficar totalmente isolado da família, isolado dos amigos, num lugar à parte, e ninguém podia se aproximar. Os que levavam comida tinham que jogar de longe para ele espanhar. E se alguém passasse distraidamente por perto da onde tinha um leproso, ele tinha que gritar: leproso, 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 para que a pessoa se desviasse. Que situação de humilhação! Como é que devia ser o psicológico de uma pessoa assim? Como é que devia ser a estrutura emocional de uma pessoa dessa? Vida espiritual? Dá para enxergar a vida espiritual aí? Nem tinha. Mas a palavra de Deus, como diz em Hebreus 4,12, que é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 fios, e penetra a divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, e apta para discernir as intenções do coração e do pensamento do ser humano. A palavra de Deus vai aonde ninguém pode ir. A palavra de Deus chega aonde ninguém pode chegar, e a palavra de Deus faz o que ninguém pode fazer. Amém. O homem podia estar leproso, mas não estava apartado do amor de Deus pela vida dele. Primeira coisa que eu quero que você preste muita atenção, vou te dar aqui 12 pontos que você vai reparar que no meio tem pessoas que já passaram por algumas situações dessa antes de alcançarem o milagre em Cristo. E às vezes falta você, para alcançar o milagre que tu está buscando em Cristo, se atentar para o que o Espírito Santo está te preparando. Como eu dei um exemplo aqui, o Senhor falou a Moisés: diga ao povo que se santifique hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que Deus está dizendo? Olha, te prepara. Te prepara para receber o que eu tenho para fazer. Te prepara. Antes de te dar aquilo que tu pede, Deus quer que tu te prepare para se receber. Há certos tipos de manifestações do Espírito de Deus que, se você não estiver preparado, preparada para
receber, Deus não investe na tua vida, não porque Ele não possa ou porque Ele não queira, é porque logo depois Ele sabe que você vai perder. Deus não quer te dar algo para que o inimigo depois tenha chance de tomar. Quando Ele te dá algo para mim ou para a tua vida, pela onisciência dEle, Ele vê que não tem como o diabo tomar, a menos que você troque com Ele. Então, o homem leproso, psicológico dele devia estar esmigalhado, longe da família, longe dos amigos, longe da sociedade, ainda tendo que gritar se alguém distraidamente passasse pelo caminho, leproso, leproso, para que se desviasse. Quem ia querer saber de uma pessoa dessa? Quem? Quem ia se importar com uma pessoa assim? Quem se aproximaria de uma pessoa dessa? O Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus se importa contigo. Amém. O Espírito Santo se aproxima de você nessa hora e te tira do mais profundo abismo que você esteja vivendo. Não interessa o que você esteja passando, não interessa o que te machucou, não interessa o que te fez doer, não interessa o nível de depressão que o diabo está pondo sobre a tua vida, porque depressão não é uma doença natural, é uma doença espiritual. Não importa, não importa o mais profundo abismo que tu esteja, o Espírito Santo vai até aí, porque Ele te ama, Ele se importa com você. Primeira coisa, para esse homem, dizer para Jesus: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Aquele homem não pediu: Jesus, me torna limpo. Aquele homem não disse: Jesus, tu poderia me tornar limpo? Jesus, o que eu tenho que fazer para ser limpo? Aquele homem alcançou um conhecimento em Deus. Vou te dar um conselho: o conhecimento de Deus abreveia o caminho entre você e o milagre. Por isso Oséias profetiza, Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Quanto mais tu se aproxima de Cristo, mais o caminho entre você e o milagre é abreviado. É tremendo. Por isso que tem pessoas que recebem algo instantâneo de Deus. Quanto maior a tua aproximação de Cristo, obviamente maior a tua aproximação de uma vida de milagre. Porque só quem faz milagre é o Cristo, Filho do Deus vivo. Outro não pode fazer, outros são mentirosos. Então esse homem, para se aproximar de Jesus e falar da maneira que ele falou, ele devia ter tido alguma experiência com a palavra de Deus. Não existe como ter certos tipos de manifestações sem antes você ter experiências com a palavra de Deus. Sabe por quê? Que às vezes Deus te deixa passar por certas provas, acontecer certas coisas na tua vida, família virar as costas para você, as coisas começarem a dar errado. Não é o diabo não, é Deus que está permitindo isso acontecer. Sabe por quê? Porque Deus quer te ensinar que os olhos do crente não tem que estar para frente, nem para os lados, nem para trás. Os olhos do crente têm que estar para o alto. Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os olhos dos crentes estão colados nas mãos do seu Senhor. Salmo 124 também fala isso. Então esse homem, alguma coisa ele tinha alcançado Jesus. O que esse homem venceu com a palavra de Deus? Vou te dizer 12 coisas que ele teve que vencer para estar preparado para o milagre. E toda a condição de vencer, o Espírito Santo dá a nós. Jesus nos dá a condição de vencer para estar preparado para receber o milagre. Quer ver? Por ele ter ouvido a palavra de Deus, chegou até Jesus: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Tu pode. O que ele estava dizendo? Eu estou dizendo que tu pode. E também estou dizendo se tu quiser. Jesus não precisou perguntar a ele: tu crê que eu possa fazer isso? Tu crê que eu possa? Tu crê naquele que fala contigo? Ele já foi até Jesus dizendo: se tu quiseres, tu pode. Tu pode. Ninguém vai pedir. E ele ficou esperando aquilo que é mais glorioso do ser humano estar esperando, e o ser humano não se atenta para isso. Amém. Querer de Deus. Jesus disse: eu quero ser limpo. Quem impediu? Operando o nosso Deus, ninguém impedirá. Tu quiseres, tu pode. O que esse homem teve que vencer? Primeiro, ele venceu o seu psicológico,
sua mente. A batalha que o homem trava com ele mesmo está dentro da sua própria mente. Tu tem que pegar a tua mente, os teus pensamentos e sujeitá-los a Cristo, levar eles cativos na presença de Cristo e pedir a Cristo: Senhor, põe a tua mente no lugar da minha mente. Ele teve que vencer a mente dele. Quantas coisas não devia passar pela cabeça daquele homem? Leproso, estou esperando a morte, o que eu vou esperar mais? Devia ter pensado no tempo em convívio com a família, momentos que ele viveu antes de estar leproso, porque a Bíblia não diz que ele nasceu leproso. Então ele deve ter lembrado do tempo que ele viveu antes de ser leproso. Então ele teve que vencer a mente dele. Vencendo a mente dele, sabe qual é a primeira coisa que brota na cabeça? E só se vence pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Primeira coisa que vem na tua cabeça quando tu vence os pensamentos torpes, sabe qual é a primeira coisa? Esperança. Deus ressuscita a tua esperança. Amém. Deus mudará o teu quadro. Tu crê nisso? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então ele venceu a mente dele, ressuscitou a esperança. Quando a mente foi vencida, a segunda coisa que ele teve que vencer, a emoção. Seca as lágrimas que tu tem posto de tristeza e de amargura, e põe outras lágrimas agora, mas de gozo, de alegria e de esperança na presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Porque Deus mudará o teu quadro ainda essa semana. Glória a Deus. Amém. Então a segunda coisa foi isso, ele teve que vencer as emoções dele, as lágrimas que ele colocou. Glória a Deus. Outra coisa que ele teve que vencer, que também está composto dentro da alma, os sentimentos. Terceira coisa, ele teve que vencer os sentimentos dele. Jesus te ama. Você tem que entender que tu tem valor para Cristo. O que tu sente, Deus sabe. O que tu passa, Deus conhece. O que tu precisa, Ele tem tudo para te dar. Além do que tu pensa, o que tu pede. Pega os teus sentimentos e te alegra no Senhor, porque Ele tem te sustentado até aqui para uma vida de vitória, não para uma vida de derrota. Vence os teus sentimentos. Sentimento de angústia, ele teve que vencer. Sentimento de tristeza, sentimento de amargura, sentimento de desilusão. Trocou isso tudo por um sentimento só: esperança na poderosa palavra de Deus. Deus mudará esse quadro. Então foi a terceira. Quarta coisa que esse homem teve que vencer, aleluia, sua falta de desejo. Tem gente que se entrega à doença. O médico disse que não tem jeito. Você não está ouvindo, não? O médico falou que não tem jeito. É você que não está ouvindo, não. Para Deus nada é impossível. Amém. Lucas 1,37. Não é. Então a quarta coisa foi essa: tem que vencer o desejo. Ele estava prostrado, leproso, abandonado pela família, abandonado pela parentela. Ninguém pode visitar, ninguém pode se aproximar. Um animal era mais bem tratado que uma pessoa leprosa. Animal tinha o convívio da sociedade, o leproso não. Que ponto, que nível os sentimentos desse homem estavam esmigalhados, estavam despedaçados. A que nível, a que ponto? Porém, o que ele fez? Com a palavra de Deus, ele venceu a falta de desejo e manifestou o desejo de ir até Jesus, preparado pela palavra de Deus. Foi o quarto ponto. Quinto ponto que ele precisou vencer: ele precisou lutar para alcançar um milagre em Cristo. Ele precisou alcançar e lutar contra as palavras de desânimo. Como você ouviu aquele estudo que está na internet, que a serva do Senhor colocou lá: o desânimo faz cessar a obra de Deus, faz cessar a obra na casa de Deus, faz cessar a obra que Deus tem na tua vida. O desânimo é uma arma terrível em que o diabo se utiliza dela para aniquilar aquilo que Deus tem na tua vida. Anima-te, Deus quer contar contigo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 60, verso 1. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vence o desânimo, vence a angústia, vence a tristeza. Ele teve que
que vencer o desânimo por causa das palavras contrárias que ele ouvia. Quando algum médico te dá uma palavra que eles dizem assim, desenganar, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente está, usam-se muitas vezes, o médico desenganou ele. O que é desenganou? Nos dá a entender que falou a verdade. Sabe uma coisa? Tu vai morrer. Uma pessoa que ouve uma palavra dessa e diz para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu amigo, eu estou indo lá na igreja, eu vou buscar uma palavra de Deus, Deus pode me curar. Vai, né? Quem sabe, né? É bom, coitado, deixa ele ir. Mas lá no íntimo, o que a pessoa está esperando? Qualquer hora vai morrer, deixa ele. Mas é bom ir para a igreja, né? Tu não conhece o que é uma igreja. Tu não sabe o que é a casa do Deus vivo. Ninguém entra por essas portas aqui e sai da mesma maneira. Tu não sabe o que é a igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo não é esses templos de prostituições que estão na televisão, não. Igreja do Deus vivo não é lugar de te pedir dinheiro. Igreja do Deus vivo não é lugar de campanha, de correntes abomináveis das coisas da terra. Igreja do Deus vivo é lugar de você receber a palavra de poder que te transforma, que te cura e que troca tudo na tua vida, que ressuscita os mortos. Essa é a igreja do Deus vivo. João capítulo 11, Jesus não falou para para Maria? Eu não te disse que se tu creres tu verias a glória de Deus? Viu ou não viu? O irmão dela estava 4 dias morto, não estava desenganado pelos médicos não. Já estava 4 dias morto, cheirando mal, e Jesus ordenou e ele veio para fora. Glória a Deus, aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Quinto ponto. Esse foi o quinto, né? Sexto ponto agora, que ele precisou vencer. Ele precisou vencer. Ele precisou vencer a sua força, o seu desgaste natural. Para você alcançar o milagre de Cristo, até as coisas naturais você precisa vencer. Quer ver? Tu está cansado, arrebentado de um dia de trabalho, esgotado, as pernas cansadas, as costas doendo, corpo moído, tonto de sono. E aí? Vai para a igreja? Aí vai o diabo, ou alguém usado pelo diabo, dentro da tua própria casa. Não vai hoje não. Vai descansar. Você já foi para a igreja ontem. Você está cansado. Deus não entende. Deus entende. Claro que Deus entende. Claro que Deus sabe tudo. Mas quem vence o seu mover, a sua força natural, eu te repreendo, Satanás. Porque se eu tivesse que se levantar agora para ir para um hospital, eu ia me arrastando, deitado, ia na maca, ia como fosse. Não vou eu andando com gozo e alegria para a casa do meu Deus. Enquanto tiver força em mim, eu vou me arrastando, mas eu vou para os atos do Senhor. Porque mais vale um dia dentro da porta da casa do Senhor que em tantas outras partes 1000. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Ele renova minhas forças e me faz subir com asas como de águia. Ele faz os meus pés como os pés das servas. Ele faz a minha força ser multiplicada. A unção esmiuça toda a penha, arrebenta o cansaço e eu saio renovado. Glória a Deus. Meu descanso não é aqui. Meu descanso é lá na glória. Morada final não é aqui, é lá na glória. Aleluia. Sétimo ponto que aquele homem precisou vencer para ir até Jesus e falar essa frase gloriosíssima e profunda. Se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Pelo caminho, a Bíblia mostra que ele não parou para falar com ninguém. A Bíblia não está mostrando que ele ficou conversando com alguém e depois parou e ficou mais um tempo falando com outro, foi até Jesus. Presta atenção no que o Espírito Santo está te dizendo. Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Este será como árvore plantado junto a ribeiros de água, que darão fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios, porém, não são assim, são como a palha que o vento leva. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Não deixa os ímpios embaraçar os teus pés. E o ímpio que eu estou dizendo, não é aquele que está lá fora no mundão, não. É que está do teu lado, dentro da igreja, ou do lugar que ele pensa que é a igreja. É o que está dentro da tua parentela, que tem títulos eclesiásticos dados pelos homens, mas não dados por Deus. São esses que embolam os teus pés. São esses
pegar sua vida de miséria e frustração em coisas naturais que não se interessam pelas coisas de Deus e querem jogar para cima de você. Não deixa. Esse homem não parou para falar com ninguém. Lembra de Neemias, o copeiro do rei? Eu tenho uma grande obra para fazer, eu tenho mover, eu tenho objetivo. Eu não posso parar, eu não vou parar, ninguém vai me parar. Eu tenho algo para conquistar, eu tenho algo para buscar em Deus. Eu tenho uma palavra de Deus no meu espírito e eu vou com essa palavra de Deus até o fim. Glória a Deus. Nem que eu diga para você, como Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Amém. Sétima coisa ficou claro aí, ele não deixou ninguém parar o seu caminho. Outra coisa que está claro aí, o que tu tem para fazer para Deus, não deixe para amanhã, é o 8º ponto. Faça já, faça hoje. Amanhã eu vou fazer uma oração, pedir a Deus porque eu estou sentindo. Não, a oração é agora. Deus é um Deus de já, um Deus presente. O conserto com Deus é agora. O arrependimento tem que ser agora. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não dar tempo. Deus quer tratar já contigo. Fecha as brechas para o diabo. Não dá mais tempo para o diabo fazer o que ele tem feito na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. 8º ponto é esse. O que tu tem que fazer com Deus, faça hoje. Faça agora. O que Deus te mandou fazer, faça já. Ele foi, ele recebeu a palavra de Jesus que estava passando por ali e foi até Jesus. Foi o 8º ponto. 9º ponto, que tu observa que antecedeu o milagre da vida desse homem. Isso tudo já estava embutido lá dentro dele. E ele procedeu até Jesus com isso tudo se movendo dentro dele. 9º ponto. Esse homem não deixou que a esperança desaparecesse de dentro dele. Sabe o que eu me lembro agora? Do profeta Eliseu, que disse para aquela mulher: o que tu tem em casa? Não tenho nada, senão um pouco de azeite, né? Na botija lá, um pouco de farinha na panela. Elias, profeta Elias: assim diz o Senhor, o azeite da botija não vai acabar e a farinha da panela não vai faltar, até que o Senhor volte a dar chuva sobre a terra. Tem coisas que Deus espera encontrar uma gota de confiança na palavra dele dentro de você. O que tu tem aí? O que tu tem de experiência com Deus? Glória a Deus. Você precisa ter experiências tuas com Deus. Aleluia. Tem gente que compra fita de testemunho dos outros e nem sabe se o testemunho é verdadeiro, que na maioria nem é. E o cara quer se enriquecer, ganhar dinheiro vendendo testemunho daquilo que ele está dizendo que Deus fez na vida dele. Deus operou de graça. Agora ele quer vender o que Deus operou de graça para os outros tomar conhecimento. Esses são os filhos das trevas, servos de Satanás. Mas a hora deles vai chegar. Não dá ouvido a testemunhos que não seja o testemunho de Jesus. É o testemunho de Jesus que é solidificado na verdade. Todos os testemunhos que tu ouviu tem que estar em cima desse. Eu orei ao Senhor e o Senhor me deu a resposta. Está aqui dentro. Eu falei com Deus, Deus me trouxe a resposta. Está aqui dentro. É claro. Testemunho que a gente vê por aí, como tinha um filho do diabo aí. Fui arrebatado ao inferno. Aí lá no inferno eu vi um anjo medindo o cabelo das irmãs. Eu vi não sei o que, tem muito em meio de assembleia. Vi um anjo medindo a saia das irmãs. É mentira do diabo. Se eu tivesse ido ao inferno, eu não tinha saído de lá. E outra coisa, quem é que diz que Deus está preocupado com a tua saia, com o teu cabelo? A tua vida tem que estar em santificação na palavra de Deus. E santificação, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus não olha para quem tem capa, Deus olha para quem tem conteúdo. Senão ele não teria dito para aqueles homens que tinham vestes compridas, são como um sepulcro caiado, muito bonito por fora e podres por dentro. 9º ponto é esse. 10º ponto que tu observa na vida daquele homem. Estava lá dentro, incutido dentro dele. Lá dentro. Ele não buscou forças para ir a outro lugar. Ele buscou forças para ir até Jesus. Está cansado num dia de trabalho. Não tem tempo para ir para a igreja. Estou muito cansado. Chega na tua porta alguém de carro, bate lá. Vamos sair para o shopping, vamos para a pizzaria, vamos para o aniversário. Ah, eu vou, sabe por quê? Porque eu vou de carro. Se tu tivesse interesse pelas coisas de Deus, tu pegaria o mesmo carro e pediria para te dirigir para os atos do Senhor. Amém. Com Deus ninguém brinca. Pensa que Deus não está vendo tudo isso? Pensa que Deus não está vendo tudo isso?
cansado então para tudo, mas só está cansado para as coisas de Deus. Deus está vendo tudo isso. Claro que Deus está vendo. Deus está vendo. Deus contempla tudo. Os olhos dele são como chama de fogo. 11º ponto que tu observa na vida daquele homem que era leproso, mas que deixou de ser, porque teve uma atitude na presença de Jesus. Aquele homem entendeu que quando se ouve a palavra de Deus, precisa ser manifesto, que a gente falou hoje de manhã na escola dominical, uma ação. Eu ouvi a palavra de Deus, eu tenho que agir pela palavra que eu estou ouvindo. Eu não posso deixar as aves do céu, parábola do semeador, lembra de Lucas 18? Eu não posso deixar que as aves do céu, Lucas 13, né? Eu não posso deixar que as aves do céu venham e comam a semente. As aves do céu são os demônios, na parábola. Comam a semente na beira do caminho. Não, eu estou ouvindo a palavra de Deus, agora eu tenho que agir pela palavra que eu estou ouvindo. Aleluia. Esse homem ouviu uma palavra de Deus, ele foi agir. Onde é que está Jesus? É lá, ele está ali, ó. É ali? Vou lá. Foi lá e disse: tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Mais uma vez eu repito para você, Jesus nem perguntou: tu crê? Eu quero ser limpo. Sabe por que Jesus disse: eu quero ser limpo? Porque aquele homem entendeu o que tem pessoas que levam anos, 10, 15, 20, até mais anos dentro da igreja, para entender. E quando entendem isso, a sua vida espiritual são mudada tremendamente, mas levam-se muitos anos para entender. O melhor para mim e para você é o querer de Deus. O querer de Deus inclui a sua vontade. Saber o que Deus quer para mim é infinitamente melhor do que aquilo que eu estou pedindo a Ele. Amém. Porque o que Ele quer para mim é melhor do que o pedido que eu estou fazendo. É por isso que quando eu digo: se Deus te disser não, glorifique e exalte o nome dEle. Ele tem coisas novas, coisas diferentes, tem um plano contigo. Não era isso que Deus queria te dar. Se Deus te disser espera, espera com paciência, não se precipita. Se Deus te disser sim, é porque era aquilo que estava no coração dele. Mas o querer de Deus nada supera isso, porque o querer dele é perfeito. 12º, para finalizar, que estava embutido no caráter daquele ex-leproso que disse: se tu queres, tu pode me tornar limpo. Quando ele chegou até Jesus, ele chegou com a mesma confiança que ele partiu em direção a ele. Às vezes tu acorda na tua casa: hoje eu vou para a igreja, sabe? Vou tomar uma posição com Deus, vou chegar cedo, vou pegar minha Bíblia para ler, vou examinar as Escrituras, eu vou isso. O diabo está ouvindo o que tu está falando. Aí daqui a pouco o diabo bota alguém para bater lá na tua porta, ou alguém para tocar a campainha, ou alguém para te telefonar, te mandar mensagem pelo telefone: olha, tem um lugar para a gente ir hoje, cara, tremendo, olha aí, um lugar assim, assim, vamos, tal coisa. Aí já começa a ser minado o desejo de ir para a igreja. Hoje tem culto, mas amanhã também tem. Não, amanhã não, é depois da manhã. Não, depois da manhã eu vou, é capaz até de hoje chover, é capaz. O diabo vai minando. Ele conseguiu com uma palavra minar o teu desejo. Se o diabo minar o teu desejo, ele controla os teus sentimentos. Controla. Mas esse homem não deixou o diabo minar o desejo dele. Ele saiu com o mesmo desejo, da onde ele estava, até chegar ao mestre, com a palavra que ele tinha ouvido. Se tu quiseres, tu podes me tornar limpo, disse o mestre. Eu quero ser limpo. Acabou, ficou limpo na hora. E o nome de Jesus foi glorificado. Então você observou quantos detalhes tremendos antecedem o milagre na vida da pessoa? Que para você receber certas coisas que você pede a Deus, você tem que entrar no laboratório do Espírito Santo. O que é isso? Você tem que ter experiências com Deus para alcançar certos níveis de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, de crescimento em ter oportunidades com Deus. Tu tem que primeiro ter um preparo. E quem prepara assim? O Espírito Santo. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tu vai examinando as Escrituras, e o Espírito Santo vai te preparando, vai te dando experiência, vai te preparando,
Espírito Santo faz com a pessoa? Ah, uma mentirinhazinha, não, porque mentirinhazinha é do diabo também, então como a mentirona. A vida da pessoa é reprovada num teste. Imagina então se vai passar pela prova. Mas todas as condições Deus nos dá para vencer. Como Ele está te dando a chance de ouvir o que tu está ouvindo agora e mudar a tua vida, tua atitude, o teu rumo, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e ter uma mudança radical. Que o Espírito Santo nos alimente, nos abençoe com a palavra de Deus. A Ele seja toda a glória. Se tu quiseres, Deus quer transformar a tua vida. Ele torna tudo limpo, Ele torna tudo novo, e o nome dele é glorificado. Amém. A Deus seja toda a glória, porque sem o Espírito Santo de Deus, nada podemos fazer. A excelência, a honra e a glória de tudo que tu ouviu é dele, porque a palavra vem dele, e a Ele seja todo louvor.